Bom, e nós temos um convidado aqui para essa nossa conversa. Nós vamos conversar a partir de agora com o Procurador de Justiça de São Paulo, César Dario Mariano da Silva, que participa também aqui do Liberdade de Expressão. Seja bem-vindo, procurador. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, Cristina, aos ouvintes, telespectadores. Procurador, a Cris e o Constantino estavam até fazendo um diagnóstico aqui sobre o ambiente político, o ambiente social. Queria ouvi-lo do ponto de vista jurídico agora. Na avaliação do senhor, procurador, uma mudança como essa, regulamentação da comunicação, é legal, é constitucional? Não é constitucional. A Constituição Federal, quando ela foi promulgada em 1988, ela teve diversas preocupações. Isso por conta do regime anterior, do regime militar, em que nós tínhamos controle social da mídia. Nós tínhamos realmente uma censura muito forte naquela época. Por conta disso, o artigo 5º da Constituição Federal, ele traz dois dispositivos muito fortes no que diz respeito à proibição da vedação, da livre expressão do pensamento e também da censura. Nós temos um dispositivo previsto no inciso 4º, que diz que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato, e no inciso 9º, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, e aqui que é importante, independentemente de censura e licença. Isso pode ser aplicado hoje aos influenciadores da mídia eletrônica e também das redes sociais, porque hoje, para ser comunicador, não há sequer necessidade de diploma de jornalista. Então, a questão da Bárbara e a questão de outros youtubers, eles são, para efeito da Constituição Federal, comunicadores. Só que o legislador ele foi mais longe ainda, porque ele criou um capítulo que trata da comunicação social. E nesse capítulo que trata da comunicação social, principalmente no artigo 220, ele protege a manifestação do pensamento, a criação e a expressão e a informação. Embaixo, isso que é importante, o parágrafo 1º diz que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de comunicação jornalística em qualquer veículo de comunicação social e traz algumas observações. E logo abaixo, ele proíbe novamente a censura. Então, nós temos dois dispositivos na Constituição Federal que proíbem a censura, porque o controle do que é dito pela imprensa, pelos comunicadores em geral, nós chamamos que é um controle a posteriori, é um controle posterior, justamente porque é vedada a censura. Nós temos um limite na liberdade de expressão, porque é comum todas as pessoas dizerem, com razão, no jargão popular, que o seu direito acaba quando começa o meu, e é verdade, dentro do direito, isso se chama princípio da proporcionalidade. Nós vamos ter que sopesar os princípios em confronto ou mesmo regras constitucionais para verificar qual que prepondera em determinado caso. Então, nós temos a liberdade de expressão, manifestação do pensamento, mas nós temos algumas outras liberdades públicas, como a honra, a tranquilidade social, a preservação da ordem democrática. Só que esse confronto que existe, ele vai ser verificado após os fatos. Porque a Constituição Federal, e olha que o próprio Supremo Tribunal Federal é pacífico nesse sentido, proíbe qualquer tipo de censura. E tentar se fazer controle social da mídia, primeiro que é vedado por norma constitucional expressa. Segundo, que seria censura reconhecida pela própria Suprema Corte. Se alguém ofendeu, se alguém ameaçou, ele vai ser responsabilizado posteriormente, um controle que é a posteriori e não anterior, porque regular a mídia, isso implica censura, que é vedado pela Constituição Federal, e eu vou mais longe. A censura ela está no capítulo que trata dos direitos e garantias fundamentais, que é a cláusula pétrea.
sequer pode ser alterado por emenda constitucional. Então, isso de dizer vou regular a mídia, vou fazer uma legislação para calar os jornalistas, o que seja, além de ser algo típico de um regime totalitário, como é Cuba, Venezuela, como é a Coreia do Norte e agora o próprio Afeganistão, isso não é permitido numa democracia, porque na democracia nós não temos apenas convergência de ideias. Onde há convergência de ideias é na Coreia do Norte. Lá todo mundo tem a mesma ideia, ai de quem for contra o governo. Na democracia também há divergência de ideias. Por isso não se pode de maneira nenhuma calar as pessoas e muito menos os comunicadores em geral e principalmente os profissionais da mídia. Então é absolutamente inconstitucional qualquer tipo de controle prévio da manifestação do pensamento. Procurador, vou pedir que o senhor aguarde aqui conosco. A gente faz um rápido intervalo comercial agora e já segue aqui na nossa conversa, também com perguntas da Cristina Grêmio, do Rodrigo Constantino, já aqui no Liberdade de Expressão. Liberdade de Expressão. 7 horas em ponto. Repita. 7 horas. O jornal que faz história no Brasil chega agora à sua TV. Jornal da Manhã, de segunda a sexta também no History Channel, das 7 às 9 da manhã. E quando o juiz apitar o fim do jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada é só aqui na Jovem Pan. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, às 6 da tarde. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, a rádio que virou TV. A gente abre o nosso programa de hoje, então, com os destaques. O Brasil será o que o povo quiser. É o povo que tem que se manifestar. Nada pode tirá-lo da cadeia, teoricamente. Onde é que tá o avanço dos homens da lei? Inútil. A verdade é essa, a palavra para esse tipo de parlamentar é inutilidade. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos app News Jovem Pan. É grátis. Vem aí! Uma nova parceria da Jovem Pan. Eu não tô sabendo de nada. A partir de segunda, o Pânico tá na Pluto TV Comédia. Esse é o programa mais várzea do mundo. Também tem imagem, não tem imagem nenhuma. Cavalo. Então não perca, dia 5, às 7 da noite, Pânico, na Pluto TV Comédia. Ainda bem que nós temos a fidelidade da nossa audiência. Nesse mundo moderninho, uns negros inventaram um tal de podcast. Mas me responde, mas o que é um podcast? É só botar um microfone, uns caras falando Merlin e uns convidados bem bacanudos. Então já sabe, né? Acompanhe mais um podcast. O podcast que se alastrou mais rápido que o vírus. Na pegada de um programa de rádio, uns entrevistados quando nós conseguem e umas tretinhas pra dar aquela polemizada. Sempre em busca do corte perfeito. Não perca, toda terças e quintas, às 18 horas, no canal do Pânico no YouTube. Liberdade de Expressão. Estamos de volta com o programa especial Liberdade de Expressão, repercutindo aqui as falas do ex-presidente Lula sobre uma possível regulamentação da imprensa. A afirmação que já foi feita há anos pelo ex-presidente Lula voltou a ser citada por ele no fim de semana. E estamos aqui com o Rodrigo Constantino, com a Cristina Grêmio e também com o procurador César Dario Mariano. É o que estamos debatendo agora aqui no Liberdade de Expressão. Estão conosco aqui, então, Constantino, a Cristina e o procurador. E antes de seguirmos aqui com a nossa conversa, quero mostrar que agora à tarde o ministro da
das Comunicações, Fábio Faria, voltou a rebater a fala de Lula. Vamos acompanhar. Primeiro que não é a primeira vez. O Zé Disseu já falou disso num vídeo, que queria regular a mídia, que foi um equívoco do PT não ter feito isso. O ex-presidente Lula já falou isso outras vezes. E agora, de novo, no Ceará, no ambiente fechado, fala que vai regular a mídia e mais, posta na rede social do PT. Regulação da mídia é voltar ao atraso, é o retrocesso. É fazer com que os países como Cuba, que se fala mal do presidente, vai preso, ou vai morto, ou tem que ser extraditado. É como um país na Ásia, que você só pode falar se for a favor do governo. É contra a liberdade de expressão, liberdade de imprensa. O governo Bolsonaro, apesar dos embates que ele tem com a imprensa, apesar, né, de muitas vezes ele rebater, ele brigar, ele é a favor da liberdade. Ele é a favor que cada um da mídia que seja fale o que queira, tanto de direita como de esquerda, a liberdade de expressão das pessoas. Então é por isso que a gente não pode jamais deixar assuntos como esse, né, sem ser publicizado. Fiz questão de colocar nas minhas redes porque me causou uma revolta muito grande, porque eu já sabia que isso estava sendo costurado internamente, mas a boa notícia é que o PT não vai voltar. O Brasil não vai querer o PT de volta, trazendo esses projetos de retrocesso, de regulação e ditatoriais no Brasil. Então, para você, a manifestação do ministro das Comunicações, Fábio Faria, e participa desse debate conosco o procurador de Justiça de São Paulo, César Dario Mariano da Silva, que segue conosco aqui. Obrigado, procurador, pela entrevista, por permanecer com a gente aqui no programa. Procurador, no bloco anterior, o senhor falou sobre censura. O senhor foi muito taxativo na primeira resposta que nos deu e eu queria emendar uma outra pergunta. O senhor falou em censura e isso vale também para a internet, ou seja, caso venha a caminhar um projeto como esse de regulamentação da comunicação, a gente pode esperar, por exemplo, censura na internet, censura de redes sociais, postagens, falas de influenciadores, de formadores de opinião na internet sendo censuradas, sendo barradas simplesmente por causa do conteúdo, por causa da linha ideológica que seguem essas postagens. É disso que estamos falando, procurador? Não tenho a menor dúvida. Se for, de alguma maneira, regulada a comunicação social, também será regulada a comunicação social que existe nas redes sociais. Porque, como eu expliquei anteriormente, a Constituição Federal, ela protege a comunicação social, independentemente de licença, independentemente de autorização. Isso quer dizer que se englobam, né, nesse conceito de comunicador, também os influenciadores digitais, aqueles que têm seus canais no YouTube. Hoje não há esse permissivo de maneira nenhuma. O Marco Civil da Internet hoje permite, por decisão judicial, não que se bloqueie um canal de internet, não que se bloqueie uma página social. O que diz o Marco Civil da Internet é que pode ser retirado o conteúdo tido como ofensivo, da internet, que permite a rede de mensageria privada, a rede social, tipo WhatsApp, YouTube, Facebook, liminarmente, olha o que é absurdo, sem ordem judicial, excluir da página, excluir da página determinadas comunicações e até mesmo bloquear o canal. E vai ser discutido depois, posteriormente. Isso é um perigo. Não foi aprovado ainda, eu acredito que se for aprovado, muito provavelmente vai ser sancionado. Mas já há essa tentativa de se calar as redes sociais. Então, talvez essa seja a ideia dos membros do PT, dizer que vão, de alguma maneira, regular essas redes sociais. Como eu já disse, para mim isso é censura. Se isso daí é censura, mesmo partindo de uma rede que é particular, como o YouTube, no meu modo de ver, é absolutamente inconstitucional, porque ele funciona no Brasil. Se ele funciona no Brasil, ele deve observância aos nossos preceitos constitucionais e legais também. Cristina Grêmio, sua pergunta, Cris.
Procurador, eu queria uma opinião sua. O senhor já disse que é inconstitucional regular a mídia, como o ex-presidente. Agora há pouco colocou na sua campanha em 2018, que também faria isso. Então, eles realmente querem regular a mídia. Mas o quanto a gente pode classificar como inconstitucional essas tentativas que agora vêm de corte eleitoral, por exemplo, ou da própria CPI, que é um órgão legítimo, mas que está perseguindo, acusando, sem nenhuma prova. Aliás, na verdade, até a acusação é um tanto quanto vaga. Por exemplo, a gente teve a informação aí de 180 requerimentos na semana passada aprovados de censura contra produtores de conteúdo do YouTube. Alguns deles, a alegação é ele retuitou um tweet da Bárbara em que a Bárbara tinha publicado uma matéria do New York Times sobre vacinas. Então, assim, e aí colocam aqueles termos, como o Rodrigo bem lembrou, aí, milícia digital, ou é gabinete do ódio, quando eles associam a governo. Enfim, eles fazem toda aquela firula para mostrar que há algo muito suspeito sobre aquela pessoa, mas qual é o crime de uma pessoa retuitar uma publicação de uma notícia de um jornal como o New York Times ou qualquer outro, que fosse um jornal menor, se o próprio jornal original não foi censurado? É possível que essa pessoa recorra judicialmente para tentar se libertar dessa perseguição? Porque no STF, que é a última instância, a gente não tem visto as pessoas conseguirem liminares, por exemplo. O STF está, parece que, trabalhando em paralelo com a CPI nessa questão de perseguição a produtores de conteúdo. Primeira observação que eu faço, que a questão da censura vale para todos. Vale para o Supremo Tribunal Federal, vale para o Tribunal Superior Eleitoral, vale para os juízes de direito. No caso do Supremo Tribunal Federal, todas as decisões que eu vi, todas, absolutamente todas, proíbem esse tipo de determinação que veio do ministro Salomão, corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Aí eu faço algumas observações no que tange a essa decisão. Eu li atentamente a decisão e ali, basicamente, ele diz que as pessoas criticaram as urnas eletrônicas. Essa crítica às urnas eletrônicas é algo legítimo. As pessoas podem criticar tudo, não só as urnas eletrônicas, mas pode o sistema de votação, pode criticar o que for, porque isso daí está dentro da liberdade de manifestação do pensamento. Outra observação que eu faço no que diz respeito a essa determinação é que ninguém ali tem prerrogativa de foro. Se existe uma investigação, essa investigação deve tramitar em primeiro grau, no juiz eleitoral de primeiro grau. E esse pedido deveria ser feito para o juiz eleitoral. O juiz eleitoral decidiria e haveria recursos. Então, não poderia nem sequer tramitar perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, aí não há nenhum ilícito, seja um ilícito penal, seja um ilícito civil. E para nós decretarmos uma medida cautelar, e essa medida cautelar é muito forte, muito pesada, há necessidade, primeiro, de que haja indício da prática de uma infração. Qual é a infração? Criticar as urnas eletrônicas? Isso não é infração, nem infração eleitoral e muito menos infração penal. Até porque, como eu já disse, está dentro da liberdade de expressão. Então, não há o que nós chamamos de fumus boni iuris, porque não existe nenhum indício da prática de crime. Pelo menos é o que consta da decisão. Não sei se há algum outro elemento dentro do inquérito que se apura, mas para se determinar uma ordem dessa, que é uma ordem muito invasiva a direito fundamental da pessoa, tem que dizer qual é o fumus boni iuris, que não está presente. Segundo, partiu de uma representação da autoridade policial. Pelo que eu vi, não houve manifestação do Ministério Público. O Ministério Público, ele atua na fase eleitoral como custos legis. Tem que ouvir também o que o procurador regional eleitoral tem a falar. E não houve essa
manifestação. Então, eu não vejo de maneira nenhuma como constitucional essa determinação, porque, como eu já disse, se há algum crime, se ultrapassou a liberdade de expressão, que eu não vi em momento nenhum essa ultrapassagem, isso vai ser apurado posteriormente e não anteriormente, porque anteriormente diz respeito à censura, e a censura é vedada no nosso país constitucionalmente. Temos diversos dispositivos constitucionais que vedam a censura. Ele faz a próxima pergunta, procurador é Rodrigo Constantino. Procurador, pois é, queria lembrar também, né, do contexto aqui da ameaça petista, que logo no começo do seu mandato, ainda sob a embalagem do Lulinha Paz e Amor, o ex-presidente Lula quis expulsar um correspondente do New York Times, Larry Roder, só por falar dos seus hábitos etílicos. Então, veja isso. Mas a pergunta vai em outra direção ainda nas plataformas, procurador. Essas plataformas, ainda que empresas privadas, como o senhor lembrou, elas cresceram justamente com essa neutralidade, né? Supostamente a neutralidade. E aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump foi banido de várias redes sociais, enquanto um ditador como Nicolás Maduro continuou com suas redes, ou até mesmo o porta-voz do Talibã, o grupo terrorista que pegou de volta o poder agora no Afeganistão. E aí alguns falam, a solução vem pelo próprio mercado, mas quando surgiu uma plataforma concorrente, como o Parler, por exemplo, ela foi destruída por um conluio desses grandes grupos, dessas big techs, né? Nós temos um clima, então, de plataformas que perseguem com um viés, né? É um lado só. Vamos lembrar aqui que um partido como o PCO, um partido oficial que recebe fundo partidário, ele prega abertamente a dissolução do Supremo Tribunal Federal. Mas pessoas que falam apenas contra essa composição do Supremo, que criticam ministros, são muitas vezes perseguidas. E nós vamos chegar num ano eleitoral justamente com a figura do ministro Alexandre de Moraes, chamado de xerife por um colega seu Supremo, né, como presidente do TSE. O outro ministro, agora atual presidente do TSE, o Barroso, ele andou falando esses dias que falas anticientíficas não são protegidas pela liberdade de expressão, o que me causou, confesso, calafrios, porque imagina o que é a ciência na cabeça de um, na cabeça de outro, vamos ter divergência. Pergunta, procurador, ainda no mesmo tom, o que é possível, as pessoas que estão atentas para isso, vamos dar nome aos bois, pessoas mais à direita, conservadores, que estão vendo uma certa concertação desses detentores do poder supremo, né, e adjacências, o que eles podem fazer para blindar a liberdade de expressão num ano eleitoral, sabendo que com certeza vai haver censura prévia, perseguição com a desculpa de crimes que serão cometidos ou até mesmo crime de opinião que parece já existir no Brasil de hoje. O que pode ser feito? A Constituição Federal, ela traz como um princípio basilar, que faz parte, inclusive, da dignidade da pessoa humana, chamado superprincípio ou norma hipotética fundamental, segundo Kelsen, o direito à isonomia. Todos são iguais perante a lei. Esse princípio da isonomia, ele é trazido para o Marco Civil da Internet. Há dispositivo expresso, e é um princípio do Marco Civil da Internet, que isso daí vale para Facebook, que é transmitido pela internet, a chamada neutralidade da rede. A rede, de maneira nenhuma, pode pender para um lado, pode pender para o outro. Não observa o princípio da isonomia quem permite publicações incitando a violência, vou dar um exemplo, de esquerda, né, de quebrar as coisas, ou até muitas vezes publica-se postagens de ditadores pelo mundo, Nicolás Maduro e muitos outros, e retira-se postagens de conservadores. Isso viola, primeiro, o Marco Civil da Internet e viola flagrantemente o princípio da isonomia. Tudo isso daí tem que ser levado ao Supremo Tribunal Federal. Quem decide isso, em última instância, é o Supremo Tribunal Federal. A pessoa pode impetrar um mandado de segurança em primeiro grau, dizendo que está sendo ferido o seu direito líquido e certo
a liberdade de expressão e recorrer. Recorrer, mas quem vai, no final das contas, julgar isso em última instância é o Supremo Tribunal Federal. Fora o Supremo Tribunal Federal, nós temos cortes, como a Corte Internacional de Direitos Humanos, aqui da América Latina, que esses fatos podem ser levados também, mas é uma reclamação, só que essa reclamação ela não pode, de maneira nenhuma, determinar que se faça algo, que se deixe de fazer alguma coisa, porque violaria a nossa soberania. Simplesmente haveria uma admoestação. Mas dentro do direito internacional é possível também essa reclamação. Mas, no final das contas, quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância. Depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu, juridicamente não há mais o que ser feito. Mas as pessoas têm de reclamar, sim. Tem de reclamar, seja em primeiro grau, depois, se for o caso, para o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Regional Federal, a depender da hipótese, e chegar até o Supremo Tribunal Federal, que vai decidir. Mas o que não pode, de maneira nenhuma, é se violar esse princípio extremamente importante, que é o princípio da isonomia, porque ninguém é o dono da verdade. A verdade, como se diz, está nos olhos de quem a vê. E qual é a verdade? A verdade depende muito da ideologia da pessoa. A depender da ideologia da pessoa, ela vai ter uma verdade X, uma verdade Y. E eu vou mais longe, mesmo critérios científicos, nem sempre há a verdade absoluta. Veja a questão da pandemia. Muito que se disse no início da pandemia, hoje já se vê que não é verdade. Muito que se dizia há 20, 30 anos atrás, que era um critério científico pleno, hoje não é verdade. A questão, por exemplo, de comer ovo. Sempre se disseram que comer ovo faria mal. Sempre se disse que leite cuidaria, trataria da gastrite. Hoje já sabe que não é verdade, são verdades científicas. Então, ninguém é dono da verdade a ponto de dizer, olha, se nós descumprirmos preceitos científicos, isso não é liberdade de expressão, isso é censura. Se a pessoa mente, essa mentira, de alguma maneira, vai ter um impacto no direito penal, isso daí vai ser crime contra a honra, qualquer outro tipo de crime, verifica-se depois, mas nunca antes. Mesmo que não seja a verdade que aquela pessoa tem como a chamada verdade absoluta, porque, como eu acabei de falar, a verdade está nos olhos de quem a vê. E se junta a nós nesse debate, a partir de agora, José Maria Trindade, direto de Brasília. Boa tarde, Zé. Salve, muito boa tarde, Vitor, boa tarde, Cris, boa tarde, Constantino, boa tarde, procurador. E as suas impressões iniciais a respeito desse tema sobre o qual estamos falando aqui, no Liberdade de Expressão, a possibilidade de regulamentação da comunicação, uma ideia antiga de Lula, que voltou a ser citada por ele nesses últimos dias, Zé? Pois é, olha, Vitor, aqui em Brasília, e principalmente no Congresso Nacional, existem duas palavrinhas mágicas que, usadas de forma, às vezes, eufêmicas, atrapalham tudo. Uma é flexibilização, que vem exatamente ao contrário de garantias anteriores na lei. E a outra é regulamentação. Neste caso, é um debate antigo no PT, muito antigo. O ex-presidente Lula passou do discurso para a ação. Ele mandou ao Congresso Nacional, assinou um projeto para criar o Conselho Nacional de Jornalistas, que foi afastado pelos próprios jornalistas e criou-se um grande debate e o projeto nem foi votado, para se ter uma ideia. O argumento era de que a Ordem dos Advogados do Brasil tem a ordem, que é um conselho federal, né? Outros órgãos têm que jornalista não teria. Jornalista tem o Sindicato dos Jornalistas e a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, que nos representam legalmente, porque hoje os sindicatos e a própria FENAGE estão tomados por profissionais que trabalham em governos, né? É os que têm tempo exatamente de militar no sindicalismo. Então, esse não é um debate novo e o ex-presidente já tentou colocar isso em pauta, ou seja, controle da mídia. Só que é o seguinte, eu não acho isso viável, porque o ex-presidente Lula fala em controlar os jornais. Não se faz mais comunicação hoje só com os jornais. Se faz também com as plataformas digitais e com a nova maneira de comunicar, como hoje. Nós estamos fazendo aqui a comunicação através de rádios,
através de televisões, né? Smart TVs e tal, celulares, enfim, ficou multiplataforma e não dá para controlar. Esse debate parece tão antigo, velho, ultrapassado, quanto o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, Brau, eu tenho um texto que mostra exatamente que o Gutenberg, quando inventou a prensa, o livro pronto ali era a Bíblia. E ele, em profusão, imprimiu Bíblias. E isso quebrou um paradigma. Antes, os religiosos, os bispos, chegavam nas celebrações e diziam: a Bíblia fala isso e aquilo. Ninguém tinha Bíblia. Todos acreditavam. A partir do momento em que as pessoas iam para as igrejas com a Bíblia na mão, quando um bispo dizia: a Bíblia diz que não sei o quê, onde está isso? Qual o versículo? E aí se quebrou um paradigma com a prensa do Gutenberg. E agora as mídias sociais quebraram um paradigma de que os grandes veículos de comunicação seriam os donos da verdade e os donos da informação. O monopólio da política e da informação foram quebrados exatamente com as mídias sociais. Procurador, eu ouvi atentamente o que o senhor disse e, desde o início, eu não fiquei inocente com o surgimento das plataformas digitais. O Constantino e a Cris conhecem, o Brau conhece muito bem a minha ideia. É de que as mídias sociais são plataformas privadas, sim, são privadas, e máquinas de ganhar dinheiro. Hoje, o maior faturamento de mídia no Brasil está exatamente nas mídias sociais. Uma delas ganha mais dinheiro do que todos os veículos de comunicação. E todos trabalham de graça para elas, e elas só faturam. Para se ter uma ideia, por ser uma entidade privada, elas têm as suas regras. Elas não é censura no sentido constitucional da censura. Ela simplesmente faz o que quer, a empresa dela. Agora, só que é o seguinte, procurador, eu tenho uma ideia de que o Código de Defesa do Consumidor exige, numa relação assim de consumo, e é uma relação de consumo, né? Quando você adere a uma plataforma digital, existem regras e você passa a ser um contratado, mesmo que não envolva o pagamento, mas você assina virtualmente um contrato. Então, as empresas, segundo o Código de Defesa do Consumidor, não podem retirar e não podem excluir simplesmente uma pessoa. O que o senhor acha disso? A primeira observação que eu faço é que nem todas as cláusulas existentes em um contrato, elas são válidas. Nós, quando ingressamos no Facebook, no WhatsApp, nós assinamos um chamado contrato de adesão. E dentro desse contrato de adesão está lá os chamados verificadores independentes. Só que toda norma, seja norma de direito privado, que eles são obrigados a obedecer, encontra seu limite na Constituição Federal, porque a norma deve ser interpretada de acordo com a Constituição e não a Constituição de acordo com uma norma infralegal. Então, eu sempre defendi que esse princípio da isonomia, ele vale também para o Facebook, porque o Facebook funciona aqui. Se ele funciona aqui, ele deve observância às nossas ordens. O Código de Defesa do Consumidor, em tese, eu não sei se seria o caso de ser aplicado, porque nós não somos consumidores, nós também não somos fornecedores. Então, quem ingressa numa rede social dessa não é consumidor porque não está pagando. E não é fornecedor porque não está fornecendo absolutamente nada. Se nós formos fazer uma analogia no sentido de que, a partir do momento que nós ingressamos, nós estamos dando lucro, poderíamos, sim, nessa seara, interpretarmos o Código de Defesa do Consumidor. Mas, no meu modo de ver, seria uma interpretação muito elástica. Não vejo as pessoas que frequentam as redes sociais como consumidores. Por outro lado, há sim, no caso, uma relação de consumo entre fornecedor e consumidor dessas chamadas plataformas, os influenciadores digitais, sim, porque eles, no caso, eles dão lucro. Eles dão lucro para o Facebook, ou seja, nesse caso nós temos sim uma relação de consumo, porque eles estão dando lucro. E poderíamos sim
até invocar a violação do contrato, porque se você está dando lucro, você não poderia, de maneira nenhuma, ter a sua atividade, que é lucrativa para essa plataforma, ser cerceada. Mas eu vou muito mais longe, eu nem invocaria isso, eu invocaria, como eu defendo, a questão do, primeiro, neutralidade da rede. Se quer se bloquear, que se bloqueie todas as postagens, seja postagem de esquerda, seja postagem de direita. Não apenas postagem de conservadores, que, de acordo com o entendimento de verificadores independentes, que a gente nem sabe quem são essas pessoas, estariam violando tal norma ou estariam ofendendo alguém ou estariam colocando em risco a coletividade. Porque isso daí, querendo ou não, por mais que se discuta, se isso disser respeito a uma plataforma que nem, vamos dar o exemplo da Bárbara, isso é censura, isso não pode ser. Se é um simples usuário, que se faça para todos. Se fizer isso daí para todos, eu até concordo, mas do caso contrário, não.